a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Bom poder reencontrá-las, para juntos celebrarmos e cultuarmos o nosso Deus. Nesse mês especial, o mês do aniversário da nossa igreja, que Deus abençoe ricamente as suas vidas, a vida de seus familiares e da nossa querida igreja nesse tempo. Convido você nesse momento para uma leitura da Palavra de Deus e também para uma oração. Graça e paz, irmãos e irmãs, faremos agora a leitura do Salmo 126, de 1 a 6. Diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Noguebe. Os que as lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te adoramos porque tua fidelidade é infinita. Senhor, te agradecemos por mais um ano de vida da nossa igreja, e que ela possa sempre estar aberta para te servir. Fica conosco, Senhor, dando paz, saúde e sabedoria a todos nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. O mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
força vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu
coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque irá fazer, vou louvar de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu coração, de todo o meu coração. A igreja de bem, feliz aniversário. Que Deus abençoe todos vocês. Beijo. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, que nesta noite será proferida pelo reverendíssimo bispo João Alves de Oliveira Filho. O bispo João é uma pessoa muito querida de nossa comunidade, por isso foi lembrado para estar presente no aniversário de nossa comunidade, nossa igreja, compartilhando a palavra. Bispo João, seja bem-vindo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a quem desde já agradecemos pelo aceite do convite de compartilhar conosco a palavra de Deus. Deus o abençoe. Fique à vontade. Cumprimento o reverendo Wesley, pastor da Igreja Metodista do Jardim Planalto. Cumprimento a igreja na graça e no amor de Cristo, especialmente neste mês, quando a igreja celebra mais um aniversário de presença aqui neste bairro. Que esta igreja continue sendo um vaso de bênçãos nas mãos do nosso Deus. O reverendo Wesley convidou-me para ter uma participação nesta data festiva da igreja. Me passou um tema. É bem provável que eu vou fugir um pouquinho do tema proposto por ele, mas almejo que este momento cultico, devocional e de meditação seja de grande inspiração para toda a igreja. Convido a todos e todas para que me acompanhem na leitura do texto bíblico de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Nós temos o seguinte ensino da palavra de Deus. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes.
porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelos montes, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo-lhe: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o qual tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ela sirva de edificação para os nossos corações. Irmãos e irmãs, neste mês comemorativo de mais um aniversário da Igreja, quero cumprimentar novamente a todos e que Deus esteja conosco, sempre nos abençoando e trazendo a todos nós a sua paz e o seu amor. Jesus enfrentou muitos desafios na missão de proclamar o amor de Deus. Muitos deles difíceis, marcados pela incompreensão do ser humano. Em um desses desafios, Jesus teve muitos desafios, ele, conforme acabamos de ler, passando pelas terras dos Gerazenos, depara-se com um homem endemoniado, conforme diz o texto, que vivia nos sepulcros, sem casa, feria o seu corpo com pedras, não se vestia adequadamente, preso com correntes. Em algumas ocasiões até arrebentava essas correntes, perturbava, tumultuava, andava de noite. E, de acordo com o texto, podemos deduzir que era uma pessoa sem rumo. Interessante que, ao ver Jesus, ele foi ao encontro, adorou o Mestre em alta voz e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O demônio citado no texto tem poder paralelo, um poder que fica demonstrado aqui, de até de citar a Escritura. Mas, nesse momento, quando ele é questionado pelo endemoniado, Jesus responde: espírito imundo, sai deste homem. O interessante também nós observarmos que o espírito imundo não estava sozinho. De acordo com o texto, era uma legião. E a pedido, Jesus expeliu essa legião e enviou para uma manada de porcos que passava pelo local. E também, de acordo com o texto, eram 2.000 porcos que se precipitaram num despenhadeiro e foram parar no mar.
o texto diz que os donos fugiram. Então, meus irmãos, nessa pequena introdução do texto, que é muito claro, eu gostaria de deixar com a igreja 3 momentos desse texto. O primeiro momento que eu quero deixar com a igreja é a respeito do reino das trevas. A impotência do ser humano. Diz a palavra de Deus, e todos nós conhecemos esse texto, que há 2 caminhos, né, citados por Jesus. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito, ele pode ser comparado com os desafios, com as nossas lutas. É o caminho que não tem muita facilidade. Há necessidade de muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, muita perseverança. É o caminho da esperança pelo qual aqueles que creem em Deus confiam e percorrem este caminho. E o caminho largo é comparado com as facilidades da vida. E aqui nós podemos navegar um pouquinho, que seriam os prazeres, a liberdade confundida com libertinagem, uma liberdade sem parâmetros, o poder sem limites, o descontrole, a falta de autocrítica, a discriminação, o egoísmo, e por aí nós vamos caminhando, né, nesse caminho chamado e citado como caminho largo. É o caminho sem parâmetros, é o caminho que não tem controle, é o caminho da falta, da ausência da autocrítica. É bem provável que, ao escolhermos o caminho mais fácil e prazeroso, estaremos atraindo as trevas para o nosso dia a dia. Há pouco tempo, vocês em São Bernardo puderam acompanhar aquele trágico acontecimento quando uma filha, juntamente com mais uma companheira, foram lá na casa com as pessoas e assassinaram o pai, assassinaram a mãe e assassinaram o irmão. Quer dizer, é o caminho das trevas. Como é que uma filha criada, não sabemos como, mas foi criada, gerada pelo pai, um irmão ainda, jovem, adolescente. Esse é o caminho das trevas, descontrolado, né? O caminho da morte. E as trevas, meus irmãos e minhas irmãs, são tenebrosas, elas machucam, elas corrompem, elas comunicam prazer, elas comunicam alucinações, ódio. As trevas calcificam e condicionam nossas ações. Nós ficamos impotentes diante delas. Quantas pessoas vivem no reino das trevas e não conseguem sair? São as trevas das drogas, dos crimes, do roubo, das incompreensões, da miséria, da insensibilidade, da falta de amor, da falta da comunhão. São as trevas da discriminação. Temos acompanhado o que tem ocorrido também agora, lá nos Estados Unidos, quando um soldado sufocou um cidadão, né? O cidadão pedia clemência, o cidadão pedia que ele estava ficando sem fôlego, mas a pessoa não parou, acabou assassinando aquela pessoa. Tudo indica que é o caminho da discriminação. Então o demônio aproveita e ocupa este lugar. O endemoniado estava nas garras, melhor dizendo, das trevas. Não tinha lar, não tinha família, não tinha amigos, vivia só nos sepulcros, sem vestes, sem comida, gritos incessantes, nem as correntes o seguravam. Ele arrebentava as correntes.
é o que as trevas fazem com as pessoas, as mantém no caminho largo, como reféns. E, lamentavelmente, podemos dizer que há muitos caminhos sem volta. O filho pródigo vivenciou o caminho largo, de acordo com o texto. Pediu dinheiro para o pai, a sua herança, o pai concedeu essa herança para ele. Ele foi, gastou tudo, perambulou, vivenciou, de acordo com o texto, no nosso imaginário, coisas a bel prazer. Utilizava já na sua vida de pobreza, se assim podemos dizer, sem ter nada. Utilizava a comida dos porcos, desceu no mais baixo nível da degradação moral, sentimental e física. Diz o texto que caiu em si e retornou. Para nossa reflexão, fica a pergunta: será que muitos retornam? Deus nos convida a afastarmos-nos do caminho largo e buscarmos em oração o poder para superá-lo. Prestemos atenção nas palavras de Jesus. Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então veja bem, se dentro de nós a luz que está brilhando em nosso interior, em nosso coração, seja a luz das trevas, que grandes trevas, essas trevas vão nos dominar. Essas trevas vão nos guiar somente pelos caminhos que interessarem a ela. Temos que preservar a palavra de Deus e a santificação dos nossos corações. E Jesus nos ensina de forma graciosa, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a certeza que nos leva a pensar de que somente andando de acordo com a orientação da palavra de Deus, o seu poder, a sua graça, nós conseguiremos sair do caminho ou das trevas que muitas vezes assolam os nossos corações. Segundo momento desse texto, eu diria que a questão da rejeição, que trata um pouco do nosso relacionamento. Quando os donos dos porcos relataram o que havia ocorrido, e quando as pessoas viram o ex-endemoniado, com roupas, em perfeitas condições, e contando os fatos, ficaram com medo e pediram que Jesus se retirasse. Veja que coisa interessante, né? Como que dizendo, não o queremos em nossas terras. Se você agiu assim com os porcos, o que poderá fazer conosco? Ficaram temerosos. É interessante trazermos da nossa memória que Jesus, que vivenciava o amor, a bondade, a compaixão, fazia milagres, ensinava, curava, fazia o bem. Diz o texto que Jesus andou na terra fazendo o bem. Ele foi rejeitado pelos gerazenos. Meus irmãos e minhas irmãs, a rejeição é um pecado que necessita ser evitado. Rejeitar é repelir, é afastar, é recusar, é discriminar. Eu não sei se você, se o irmão ou a irmã, foi algum dia rejeitado ou rejeitada. É um momento triste, onde você é impedido de se manifestar, de se aproximar. É um momento onde você não é reconhecido, onde você não é tratado como pessoa, como uma criatura de Deus. Eu senti essa questão da rejeição, não apenas eu, mas alguns colegas bispos, né? Quando em um dos concílios gerais da nossa igreja, foi votado que os bispos aposentados, os eméritos,
não deveriam participar mais do colégio episcopal. Eu fiquei pensando, eu e tantos outros bispos que dedicaram suas vidas, que poderiam colaborar com o colégio episcopal, com a experiência, com o trabalho realizado. A nossa igreja diz que nós não deveríamos participar mais do colégio episcopal. Eu fiquei perguntando qual a razão. Simplesmente o que chegou ao meu ouvido, não sei se há outra razão, é de que haveria mais despesa para o colégio episcopal. 1 ou 2 viagens por ano ia quebrar o colégio episcopal. Quantas pessoas rejeitam umas às outras? Quantas rejeitam a palavra de Deus? Não querem ouvir sobre a ação divina, sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o perdão que Ele concede a cada um de nós? Não querem ouvir sobre o livramento que Deus proporciona às nossas vidas? Sobre sua presença? Rejeitam a cura dos pecados, rejeitam a cura das doenças, dos vícios. Não acreditam na esperança da salvação. Não creem na ação do Espírito Santo. Não creem no poder da oração. Rejeitam os filhos, rejeitam as filhas, rejeitam os parentes, rejeitam a família. Um dos nossos grandes desafios é anunciar a graça regeneradora, santificadora, perdoadora aos corações dessas pessoas. Irmãos e irmãs, os gerazenos rejeitaram a Jesus, expulsaram o Senhor da vida. É assim, algumas vezes, não queremos a presença de Deus em nossos corações, pois decidimos seguir a nossa própria vontade, do jeito que nós introduzimos para os nossos corações. Quando rejeitamos a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, perdemos o sentido da vida, perdemos o sentido da salvação, da comunhão, da paz, do amor. Devemos sempre orar como o poeta sacro, né? Lá no belo hino, no nosso cenário evangélico, hino 81. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. O terceiro e último momento desse texto, meus irmãos, tratamos de dois tópicos meramente negativos, né? Agora vamos tratar de um toque positivo. Nesse texto também, nós vemos, irmãos e irmãs, o toque da graça, né, que nos dá o sentido do caminho da paz. Houve transformação, houve o toque da graça na vida daquele endemoniado. Irmãos e irmãs, a graça transforma, redime, provoca uma nova vida. Diz o texto, lá estava ele sentado, vestido, ajuizado, restaurado. Jesus, ao entrar no barco, o ex-endemoniado faz um pedido para ele, que ele fizesse parte do grupo do discipulado. Jesus disse, não permitiu, mas colocou nas mãos daquele homem um novo desafio. Diz assim, Jesus diz para ele, vai para sua casa, lá junto com os seus, e fale para ele o que ocorreu na sua vida. Anuncia a maravilha que aconteceu na sua vida. E ao chegar à cidade, ele se encontrou com seus familiares, anunciou o que Jesus fizera na sua vida, como que dizendo, eu estava morto e agora eu estou vivo. O povo ficou admirado. Podemos até dizer assim, das trevas a anunciador da palavra de Deus. É assim. Quantas pessoas saíram das trevas e passaram a comunicar o amor de Deus?
passaram a falar da graça de Deus, do poder de Deus, foram transformadas pelo poder do Espírito Santo na vida. Que transformação ocorreu na vida deste homem? Que transformação poderá ocorrer nas nossas vidas quando nós sentimos o toque da graça de Deus em nossos corações? Lembro-me aqui e trago para a nossa memória um cântico bastante antigo, que diz assim: só o poder de Deus pode mudar teu ser. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. O homem agora segue o caminho da paz, transformado, regenerado. As trevas não prevaleceram. O poder da graça, o poder transformador de Jesus mudou totalmente a vida daquele homem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ouço dizer o seguinte, que esta é a nossa missão. Esta é a proposta do Evangelho. Conduzir as pessoas no caminho da paz. Essa é a nossa missão. Não há outra missão. Os discípulos, após a ressurreição de Jesus, estavam trancados, diz o texto bíblico. Estavam lá encarcerados, como nós estamos agora, nessa pandemia, em casa, trancados. Mas lá estavam trancados com medo da perseguição. Jesus, ressurreto, chega onde o grupo está e a palavra de Jesus foi essa: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, o caminho da paz é o caminho da presença de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Eu, você, a nossa igreja aqui do Jardim Planalto tem esse desafio nas mãos. Levar as pessoas por este caminho, o caminho da paz. Quantas pessoas estão em nossos dias, especialmente com essa pandemia do Covid-19, estão ansiosas, estão preocupadas, estão sem esperança. Aí entra a igreja. A proposta da igreja, junta com a proposta do Evangelho, levar essas pessoas para o caminho da paz. Como o pastor cuida das suas ovelhas, nós também devemos cuidar dessas pessoas, levando a elas uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra de poder aos seus corações. O caminho da paz é o caminho que leva à vida, à transformação, à esperança. Diz novamente a palavra de Deus aos nossos corações. Se depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas, até com aquelas pessoas que temos dificuldade de relacionamento. É a orientação da palavra de Deus. Então depende de mim, depende de você, superar essa adversidade e provocar nos corações das pessoas a paz, o caminho da paz, que é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Que o toque da graça nos ajude a sinalizar este caminho, especialmente em 2020, quando esta igreja comemora e celebra mais um aniversário. Que o tema da igreja seja sempre esse, seja um tema eterno: levar as pessoas ao caminho da paz. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe o ministério pastoral do reverendo Wesley, que Deus abençoe a todos nós, provocando em nossos corações, despertando em nossos corações, que possamos levar as pessoas a este caminho da paz. Que Deus nos abençoe. Que bênção! Alimentados e alimentadas pela palavra de Deus, podemos seguir para uma semana de bênção, debaixo desse cuidado amoroso e sustentador do nosso Senhor. E esse é o meu desejo para você, querida igreja, querido irmão, querida irmã. Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória na presença de Deus. É esse
o desejo meu, de toda a equipe pastoral da Igreja Metodista em Vila Planalto, que Deus possa sustentar ricamente a sua vida. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, graças te damos por essa semana que o Senhor nos permite viver. Que a tua graça seja conosco, Senhor Deus, em mais uma semana. Sustenta cada um de nós, sustenta nossas famílias, as famílias da nossa igreja. Sustenta e abençoa a nossa sociedade, ó Deus. Pai, nós temos vivido tempos difíceis e precisamos da tua graça sobre nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso país, sobre o mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo convosco seja. Se convosco seja e convosco permaneça hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, irmão, irmã. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus.